Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou fazer um treinamento hoje de combate a incêndio, tá ok? Semana passada a gente aprendeu um pouco sobre o EPI, o equipamento de proteção individual. Hoje nós vamos aprender sobre o EPC, equipamento de proteção coletiva. O que é um EPC? Pode ser um cabo-guia que vai proteger várias pessoas, pode ser um guarda-corpo que também vai proteger várias pessoas, uma coletividade, e também pode ser um extintor de incêndio. Por que aprender como manusear um extintor de incêndio? Magal é conhecedor disso daí, e a maioria aqui, alguns meses atrás teve um princípio de incêndio próximo lá ao posto Timbozão ali do Danúbio. Então teve que mobilizar a maioria das pessoas para tentar combater aquele incêndio. E daquela grande maioria, poucos sabiam utilizar o extintor de incêndio. Tá ok, pessoal? Mas para a gente aprender a utilizar esse simples equipamento, a gente precisa conhecer um pouco sobre o fogo. O que vem ser o fogo? Tem duas características, fogo e incêndio. O que é um fogo? É um incêndio de pequena proporção, em que um extintor ou uma pessoa consegue acabar com aquele fogo de incêndio. E o que é um incêndio? Um incêndio já é de grande proporção. Um extintor, 12 extintores, 13 extintores, 10 pessoas, 15 pessoas, às vezes não conseguem aniquilar aquele incêndio. Então incêndio, grande proporção, fogo, pequena proporção, tá ok? Para existir o fogo tem que ter três componentes: o oxigênio, o combustível, que é o mato, e a fonte de calor. Sem esses três componentes não tem como dar início ao fogo, tá ok? O incêndio, temos 4 tipos de classe de incêndio. Classe de incêndio tipo A é o tipo de incêndio que queima na sua superfície e profundidade. Qual o tipo de incêndio? Pedaço de papel, pedaço de madeira, pedaço no mato, de repente próximo à tubulação. Então esse é o tipo de incêndio classe A. Tipo de incêndio classe B. Qual é esse tipo de incêndio? A característica dele, ele queima na sua superfície líquidos inflamáveis. Falou certo aqui quem falou. Deve ser alguém da brigada de incêndio. Quem é da brigada de incêndio aí? Brigadista? Dê um passo à frente, fique por aqui para a gente ficar conhecendo quem são os brigadistas, por favor. Então, classe de incêndio B, queima na sua superfície. Qual é o exemplo? Exemplo de material de líquidos inflamável, gasolina, éter, todo combustível inflamável. Tipo de incêndio classe C. Qual classe C? Ajuda aí. Equipamento elétrico. Equipamento elétrico, pessoal. A partir do momento que o equipamento elétrico é desenergizado, tira da energia, o que acontece? Classe A. Por quê? Não vai ter mais energia naquele equipamento. Com exceção de televisão e monitor de computador. Porque a energia ainda fica acumulada nesses aparelhos. Então, classe de incêndio A, B, C. E agora tem o D, né? Quem conhece o D? Tá aí, brigadista? Materiais pirofóricos. Esse tipo de incêndio, se de repente eu for utilizar o extintor de água, a proporção do incêndio aumenta. É como se estivesse jogando gasolina em cima do incêndio. Então, materiais pirofóricos, sódio, zinco, se utilizar a água, ele vai aumentar numa proporção muito violenta. Classe de incêndio tipo A, qual é o tipo de extintor para ser utilizado? Água. Água, né? Por quê? Materiais, madeira, papel, se for utilizar CO2 ou PQS, vai acontecer com fogo. Ele vai só abafar. Vai acabar, vai retirar o que? O oxigênio. Então, tirando o oxigênio, vai acabar com o fogo. Mas depois, se de repente sair o CO2 e o PQS, o que vai acontecer? Vai voltar de novo o incêndio. Então, é utilizado a água para quê? Para pegar, molhar a sua profundidade da madeira, ou do papel, ou do plástico, tá ok? Classe de incêndio B, qual é o tipo de extintor?
Beleza, pó químico e CO2. A gente utiliza aqui no campo mais é pó químico e a água. Mas é utilizar esse tipo de incêndio também o CO2, porque ele vai abafar aquela cobertura da água, do material líquido. Se for utilizado água, o que vai acontecer? Jogou o extintor, vai pegar, vai aumentar ainda o fogo, tá ok? E o classe C, qual o tipo de incêndio? Por quê? Beleza, o que ele falou tá certo. Se de repente está no material elétrico, vai jogar água, o que pode acontecer? A água é um bom condutor de eletricidade. Pode pegar e aumentar um acidente até maior. A pessoa pode pegar choque. Então é utilizado o PQS e o gás carbônico, o CO2, para quê? Para abafar o fogo. É recomendado não utilizar PQS em material elétrico, porque o PQS, o pó químico, ele vai também fazer com que o elétron, o computador de televisão, ele vai danificar completamente o material, tá ok, pessoal? E o de classe D, materiais pirofóricos, somente o gás carbônico, o CO2, beleza? Poucas pessoas conhecem, ou então muitas, depende aí da obra que a gente trabalhou. O extintor é subdividido. Tem aqui a mangueira, o manômetro, o lacre, essa parte aqui amarelinha aqui, tem a trava e o gatilho. Como utilizar o extintor? Aqui o certo tem que ser o vermelho, o verde e o branco. O branco sobrecarga, o verde está ok o extintor. O vermelho porque ele foi descarregado. O extintor ele tem a validade de 1 ano. Esse não tem. Mas o certo, de acordo com a norma técnica do Corpo de Bombeiro, todo extintor tem que vir com esse anel aqui na cabeça dele, tá? Esse anel aqui, o que serve esse anel? Se de repente apagar aqui, como está apagando, o selo do Inmetro e da empresa fabricadora do extintor, esse anel serve para verificar a data que ele foi recarregado. A partir do momento que você verificar a data que ele foi recarregado, ele tem validade de 1 ano. Passou de 1 ano, se você for utilizar, ele pode dar problema. Tá ok? Verificando sempre aqui no manômetro. Com exceção do CO2. O CO2 ele pode ter a validade até de 5 anos. 5 anos. Mas você tem que pesar. De repente de perder 10% da sua carga extintora, também não está mais servindo. A critério de seguro é 1 ano. O CO2 vale 5 anos, mas se for utilizado no seguro, também é só 1 ano. Se ultrapassar 1 ano, se pegar fogo, um ônibus, uma máquina, se tiver no seguro, o seguro não paga. Beleza? Como utilizar o extintor? Esse cone aqui, por favor. Vou usar esse cone aqui como se fosse um princípio de incêndio, tá? Não vai utilizar aqui uma fogueira, de repente pega fogo, a gente vai ficar enrolado por aqui. Como utilizar o extintor de água? Quem sabe aí, quem quer dar uma ajuda aqui? Tem os brigadistas aí, pessoal? E aí, brigadista, voluntário. Tem a cadeira aqui, brigadista. A ponteada tem não? Só lembrando aqui, o brigadista aqui é do Magal, é do Cristiano, aqui é do Imbaúba, Imbaúba. né? O Magal tem algum aí? Cristiano. Bora, Val, não tava falando conhecimento aí. Começou o princípio de incêndio. O que vai fazer aqui? O princípio de incêndio começou ali no cone. Tirar o lacre aí, primeiro tá rompendo o lacre, destravar, voltar pra base do fogo. Fala alto aí pro pessoal ver. Vocês ouviram o que ele falou? Não. Ele falou de extrema importância. A partir do momento que você arrebentar o lacre, tirar o pino, for apertar o gatilho, pegou na mangueira, direcionou para a base do fogo. Para a base do fogo, tá, pessoal? Na parte de baixo, no pé do fogo. Por quê? Se você colocar na parte de